Audiolivro Os Ungidos, Profetas e Reis na linguagem de hoje. Capítulo 25. Uma mensagem de esperança. Por muitos anos, o rei Uzias governou Judá e Benjamim com sabedoria. Ele construiu e fortificou as cidades, e as riquezas das nações foram levadas para Jerusalém. E assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Segundo Crônicas 26, versículo 15. A força espiritual, porém, não acompanhou o sucesso exterior. Os cultos do templo continuaram, e multidões se reuniram para adorar ao Deus vivo, mas o orgulho e o formalismo tomaram o lugar da humildade e sinceridade. A Bíblia diz a respeito de Uzias: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus. Versículo 16. Desacatando a uma ordem clara do Senhor, o rei entrou no santuário para queimar incenso no altar. Azarias, o sumo sacerdote, e seus assistentes o repreenderam. Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Eles disseram: você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Versículo 18. Uzias ficou com muita raiva por ser repreendido. Mesmo sob o protesto dos sacerdotes, Uzias estava determinado a seguir em frente, mas Deus não permitiu que ele profanasse o santuário. De repente, enquanto ainda estava no templo, se rebelando com o coração cheio de ira, ele foi contaminado pela lepra. Até o dia de sua morte, Uzias ficou leproso. Um exemplo vivo da loucura de desobedecer a um claro assim diz o Senhor. Nem sua posição, nem seu longo tempo de serviço poderiam ser usados como desculpa para praticar o arrogante pecado que atraiu o juízo do céu sobre ele. Deus trata a todos de maneira igual. Ver Números 15, versículo 30. Jotão, filho de Uzias, assumiu o trono após a morte do pai. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, segundo Reis 15, versículos 34 e 35. O reinado de Uzias estava chegando ao fim, quando Isaías, um jovem da linhagem real, recebeu o chamado para ser profeta. Ele testemunharia a invasão de Judá pelos exércitos de Israel e da Síria. Veria os exércitos assírios acampados em frente às principais cidades do reino. Testemunharia a queda de Samaria e as 10 tribos de Israel serem espalhadas entre as nações. Veria Judá ser invadida pelos exércitos assírios e Jerusalém sofrer um cerco que a teria destruído, se Deus não tivesse interferido de forma miraculosa. A divina proteção estava sendo retirada e as forças assírias estavam prestes a invadir Judá. Enviado no tempo certo. Contudo, os perigos externos não eram tão graves quanto os perigos internos. Por causa de sua apostasia e rebelião, o povo que deveria ter sido o portador da luz entre as nações estava atraindo para si os juízos de Deus. Muitos dos males do reino do norte, que Oséias e Amós tinham denunciado, estavam rapidamente corrompendo o reino de Judá. Em seu desejo pela riqueza, muitos estavam adquirindo casas e mais casas, propriedades e mais propriedades. Isaías 5, versículo 8. Eles perverteram a justiça e não tinham qualquer compaixão do pobre. Deus declarou: o que foi roubado do necessitado está nas suas casas. Isaías 3, versículo 14. Mesmo os juízes faziam vista grossa para os clamores do pobre e necessitado, das viúvas e dos órfãos. Ver Isaías 10, versículos 1 e 2. Junto com a riqueza vieram o amor ao luxo, a bebedeira e a orgia. Ver Isaías 2, versículo 11, versículo 12, 3, versículo 16, 18 a 23, 5, versículo 11, 12 e 22. E a própria idolatria já tinha se tornado algo comum. Isaías 2, versículos 8 e 9. Os poucos que permaneciam fiéis a Deus eram tentados a cair no desespero. Parecia que o plano de Deus para Israel estava à beira do fracasso total. Não é de admirar que, no início, Isaías tenha ficado com medo de aceitar o chamado para transmitir as mensagens de reprovação da parte de Deus.
Ele sabia que enfrentaria oposição. Ao pensar na teimosia e na incredulidade do povo, sua missão parecia sem qualquer esperança. Deveria ele se entregar ao desespero e permitir que Judá continuasse a adorar ídolos sem ser repreendida? Deveriam os deuses de Nínive dominar a terra em desafio ao Deus do céu? Pensamentos como esses cruzavam a mente de Isaías quando ainda estava no pátio do templo. De repente, ele recebeu uma visão do Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Isaías 6, versículo 1. De cada lado do trono, os anjos uniam suas vozes nas solenes palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. Até que a coluna, o pilar e a porta de cedro pareceram sacudir com o som, e o templo se encheu de louvor. Isaías se sentiu oprimido com o senso da pureza e santidade de Deus. Ai de mim, ele exclamou, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 5. Ele sentiu que, se dependesse de sua própria força, seria totalmente incapaz de cumprir a missão que tinha recebido de Deus. Mas um anjo colocou uma brasa viva do altar sobre seus lábios, com as palavras: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Versículos 7 e 8. O sucesso final é garantido. O dever do profeta era claro. Ele deveria erguer sua voz contra os males que dominavam a nação. Mas ele tinha medo de aceitar a missão sem ter alguma garantia de sucesso. Até quando, Senhor? Ele perguntou. Versículo 11. Ninguém do teu povo escolhido se arrependerá e será curado? A missão de Isaías produziria resultados, embora os males que se multiplicaram por muitas gerações não fossem removidos em seus dias. Ele deveria ser um mestre corajoso e paciente, um profeta da esperança, como também da condenação. Um remanescente seria salvo. Mas para que isso acontecesse, ele deveria transmitir mensagens de súplica à nação rebelde. As 10 tribos do Reino do Norte em breve seriam espalhadas entre as nações. Os exércitos das nações inimigas devastariam o território vez após outra. Até mesmo Jerusalém seria finalmente destruída e Judá capturada. No entanto, a terra prometida não seria para sempre deixada no esquecimento. O mensageiro celeste garantiu a Isaías: e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Versículo 13. Essa garantia encheu Isaías de coragem. Ele tinha visto o Rei, o Senhor dos Exércitos, ouvido o cântico dos serafins. A terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 3. Ele tinha a promessa de que o poder convincente do Espírito Santo acompanharia as mensagens de Deus e se sentiu fortalecido para realizar a obra que tinha recebido. Durante sua longa e árdua missão, Isaías sempre se lembrava da visão que tinha recebido. Durante 60 anos ou mais, ele atuou como um profeta de esperança, profetizando o triunfo futuro da igreja. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.